Olá pessoal, hoje é quarta-feira, Dia Internacional do Sofá, 27 de maio. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias, com Ednei Paini falando diretamente da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, iniciamos o Jornal Últimas Notícias falando de política como sempre. Hoje o bloco está bem cabeludo como sempre. O judiciário sempre tem espaço cativo no bloco político, pois agora se misturaram judiciário e legislativo e ninguém mais sabe quem é quem. Mas hoje a coisa vai ficar feia, ou melhor, a situação de punição dos juízes vão entrar nos eixos, pois eu sempre achei uma falta de respeito enorme com o nosso dinheiro que um juiz cometa infrações, fora da lei, é claro, e que tenha uma punição bem branda e boa. Tipo uma punição de forma de aposentadoria compulsória. Eles são obrigados a se aposentar e ficar com o seu dinheirinho vitaliciamente. Nem sei se existe esse nome, mas é vitalício esse benefício dele. É até eles baterem a cachuleta. Seus salários altíssimos e casos de falcatrua esquecido. Acabou a punição máxima para juízes, então, agora, né? Se cometem infrações graves, antes vocês ganhavam o salário, eles ganhavam o salário proporcional ao tempo de serviço. Dentre as ações fora da lei, está a venda de sentença ou assédio moral ou sexual. Mas espera aí, não vai mostrando a pontinha dos dentes, não vai se assanhando que os ministros da Suprema Corte, para eles não serve. Só serve para os outros juízes. Foram eles que sentenciaram, na realidade, a primeira turma que disse, olha, serve para todos os outros juízes, menos para o STF. Bom, até agora, os juízes eram levados à aposentadoria compulsória e nada acontecia com a carreira deles. Deixa eu contabilizar com vocês, que eu gosto muito de números, vocês já sabem disso, né? Nos últimos 20 anos, já 3 pessoas falaram isso na internet ontem. Mas eu quero frisar também. Nos últimos 20 anos foram 126 magistrados aposentados compulsoriamente. 126 fizeram bobagem e só receberam aposentadoria. Bom, e para contextualizarmos em uma forma de gastos, para você entender como funciona, os juízes do STF gastam por ano... são 11 ministros, todo mundo sabe, né? Sabe quanto eles gastam por ano? Eles têm 1.200 funcionários. 11 ministros têm 1.200 funcionários. É pouca gente, né? E o orçamento para esse ano está em 1,5 bilhão de reais. Complicado, né? Por que o nosso Supremo Tribunal Federal gasta tanto nessas condições? Bem, nessa mesma premissa de dinheiro que foi decidido quase 5 bilhões de reais que serão destinados ao fundo eleitoral. Olha, a gente só fala de bilhões com B de bola. Pense nessa grana.
Vamos fazer o seguinte, vamos juntar com as viagens internacionais do casal presidencial e desses quase 5 bilhões é 4 bilhões e 800 milhões, né? Vamos juntar com essas viagens que o casal presidencial fez, que não deram em nada. Não deram em nada. Que não renderam em benefícios ao Brasil. Mas se essa grana fosse investida em nosso país, vamos fazer o seguinte, o Lula não foi viajar e a galera não vai ganhar nem um pila de fundão esse ano. O que poderia melhorar em nosso país na infraestrutura ou até mesmo em hospitais? Agora ficou bem interessante, né? Hospitais totalmente equipados e prontos para o desfrute dos brasileiros. Daria para construir 200 hospitais com essa grana. Entendeu o que eu estou falando? Até podemos perceber que o brasileiro até nem precisa muito de hospitais, né? Pois ele está bem servido na saúde pelo governo federal. Também não faltam presídios em território nacional. Não falta alimentos na mesa do brasileiro. E também não é uma prioridade, né, que o governo baixe o valor dos alimentos para que você tenha na mesa, né? Ou talvez alimentos mais baratos, quem sabe. Pois está chegando mais uma campanha eleitoral. Onde essa turma do Aladim, porque só pode ser mágica, né? Vai voltar e pedir o teu apoio para outubro, né? Trazendo soluções milagrosas, mágicas, para mudar de uma vez a sua vida. Será que algum político já falou isso para você? Olha, se eu me eleger, vou melhorar a vida dos brasileiros. Ou dos Bento Gonçalvenses. Ou sei lá, né? Bom, é um país onde a vida é tratada com tanto desprezo. Só o sarcasmo mesmo para enfrentar o dia a dia. Muito sarcasmo. E para isso nós pagamos um preço muito alto. Falando em preço alto, deixa eu falar uma coisa, mas eu quero que você me entenda bem o que eu vou falar, porque é bem polêmico, tá? Para encerrar essa parte política, não, agora eu vou falar ainda de política, né? Lula foi visitar Trump, né, alguns dias atrás, tá sabendo, né? Era uma cena bonita, tranquila, onde o petista foi visitar o presidente da maior nação bélica do mundo, né? E agora o que eu tô vendo é que Flávio Bolsonaro fez a mesma coisa, mesmíssima coisa, mesma coisa. Foi visitar o líder da nação mais desenvolvida do mundo, o Donald Trump. E os adversários políticos de Flávio Bolsonaro estão demonizando o pré-candidato à presidência da República. Disse que ele foi plantar discórdia. O Lula não. O Lula foi falar de paz e amor. Flávio Bolsonaro então foi falar de discórdia. E as pegadinhas continuam. O Vorcaro, que tinha reuniões secretas com o presidente Lula, ele fez mais mal emprestar dinheiro para fazer o filme do pai de Flávio do que os encontros à escura com Lula, o presidente do Banco Central, Galípolo. Pá. Bom, Daniel Vorcaro pagava mesadas milionárias a senadores, a ministros do STF e seus familiares. Isso não conta. Conta que sim, o Flávio Bolsonaro, esse cara foi pedir dinheiro e ele merece ser preso, não é isso? É complicado, são tantas as inconsistências que fica difícil de falar isso sem rir. Fica difícil. Essa é a realidade em que a esquerda quer jogar em cima da direita
contra as convicções da família, do livre-arbítrio das religiões, da família convencional, do não aborto, do não a estas leis que fazem do homem um verdadeiro bandido nas mãos de mulheres decrépitas. Agora sim, agora eu peço que você entenda. Entenda o que eu vou falar porque é complicado. Vocês acham que todas as mulheres são abusadas? E se a mulher mentir? Qual vai ser o preço que ela vai pagar pela mentira? Se ela disser que foi estuprada ou agredida e depois desmentir, diz, só falei isso porque ele estava me deixando, eu queria deixar ele preso, sei lá. E se isso que ela falou não for verdade? Lembre-se que isso já aconteceu. E a mulher, ela é apenas processada por calúnia. Talvez até não. Enquanto o homem vai ficar com marcas para sempre. Veja bem, eu não estou dizendo que todas as mulheres fazem isso. Mas sim, existem aquelas canalhas, como existem homens canalhas também, tá? Não estou protegendo um nem outro. Só estou colocando um ponto de vista que me colocaram essa semana, tá? A lei não age da mesma forma e não estende as mesmas sanções à mulher que mente. Penas mais duras, não dão. Olha a Deolane, amiga do Lula, que tinha acesso ao presidente. Porque ela desceu da rampa junto com ele, depois das eleições. E só descem da rampa com o presidente aqueles que são muito próximos a ele. Essa mulher é gente boa, né? Ou ela faria de tudo para desfalcar um homem que decide largar dela? Será que ela é boazinha? Bom, já saímos um pouco da nossa pauta, mas tudo isso tem um intuito, essa conversa tem um intuito de você entender que eu fui muito criticado por homens nas redes sociais, falando de algumas barbaridades que alguns desnaturados têm feito com mulheres. Sim, defendo as mulheres, mas sim, defendo os homens. Não, eu decidi ficar aí meio em cima do muro aí. Mas se a mulher for agredida, sim. Mas se ela passar a conversa no juiz e prender o homem, estou contra ela. Os dois lados da moeda tem gente sem escrúpulos. Então vamos se ligar, hein? Ninguém é coitadinho no processo. Esse foi o Bloco Político, falando de política, falando de assédio, falando de sexo, de tudo, né? Que coisa. Mas é muito interessante, a gente tem que prestar atenção ao redor da nossa vida, porque às vezes nós somos pisoteados e não sabemos por quem. Vamos falar de esportes? Bom, pessoal, deixa eu falar que ontem o Grêmio tropeçou contra o Montevidéu City Torque. É uma espécie de filial do Manchester City, lá da Inglaterra. Digamos que é o primo pobre da família. E o Grêmio fez um campeonato terrível. Agora terá mais 2 desafios pela frente. A temida repescagem. Luiz Castro não tem tido sorte com o que ele tenta implementar no futebol gaúcho. Bom, a repescagem da temporada passada também foi uma fiasqueira. Vamos falar do jogo de ontem. O City Torque saiu na frente, abriu o placar com o Rodrigues. Uma enorme falha da zaga gremista. 3 tricolores deixaram o adversário sozinho na jogada. Depois o Grêmio empatou
no início da segunda etapa com o Mec, o Gabriel Mec, que, pasmem, tinha ficado no banco. Ô, seu Luiz Castro, deixando o melhor jogador no banco? Que estratégia você tem usado, hein? Arthur também estava no banco. Tá certo, Arthur não sei se jogava aí os 45 minutos, mas jogou os 45 minutos finais, né? Então eu não entendo o raciocínio de Luiz Castro. Será que a ideia era empatar mesmo? Bom, logo após o Grêmio empatar, o City Torque fez um sensacional gol de falta, próxima grande área. E na sequência, Carlos Vinícius fez um gol de cobrança de pênalti. Terminou aí com um empate com sabor de derrota. Nada de vaga direta para a Sul-Americana. E para completar a noite gremista, o Vini da Pose foi expulso numa ação infantil. O Internacional continua sua preparação para o jogo da temporada, que é antes da Copa do Mundo, agora, né, sem Félix Torres e sem Rocher. Ambos foram selecionados para a Copa do Mundo. E a notícia boa é que Paulinho, que a gente tanto elogiava, aí está recuperado. E poderá entrar em campo contra o Bragantino, nesse domingo às 11 da manhã. Bom, a dupla Grenal já sabe dos seus adversários da Copa do Brasil. O Internacional vai enfrentar o Corinthians e o Grêmio vai enfrentar o Mirassol. Sim, o Mirassol que está na zona de rebaixamento, mas está só um ponto abaixo do Grêmio. Que coisa, né? Mais uns 15 dias e se inicia a Copa do Mundo. Esse foi o bloco esportivo que tem oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, Shopping América fica ao lado da Natal Fitness. Legal, né? Deixa eu falar para vocês, a Secretaria Municipal da Saúde aqui de Bento Gonçalves informou que a Farmácia Central e a sala para retirada de fórmulas nutricionais estarão completamente fechadas para o atendimento ao público hoje, quarta-feira, dia 27 de maio. A interrupção temporária do serviço é necessária para a realização do balanço patrimonial e dos estoques aí das unidades aí para ver se falta alguma coisa. E para garantir à população que não fique desassistida durante o procedimento interno, os pacientes que necessitam retirar medicamentos de uso contínuo, remédios controlados, insulinas, fitas reagentes para medicação de glicose, poderão se dirigir aos outros pontos da rede básica de saúde. O atendimento para dispersão desses itens estará concentrado em 3 farmácias municipais. Portanto, o pronto atendimento Zona Norte, lá em São Roque, a farmácia da Zona Sul, no Botafogo, e a unidade de saúde Eucaliptos. Importante salientar que a suspensão das atividades da estrutura centralizada abrange apenas hoje, tá, pessoal? Quarta-feira, dia 27. O atendimento ao público na farmácia central e na sala das fórmulas nutricionais será retomado normalmente amanhã, na quinta, dia 28, em seu horário habitual de funcionamento. Deixa eu falar para você procura uma nova colocação? Hoje eu achei muito importante essa pauta para você que está desempregado.
ou apenas precisa de uma reformulação profissional? Preste atenção, pois abriram as entrevistas de emprego e elas acontecem da 1h15 às 17h na Uniftec, na Avenida Oswaldo Aranha 419, sala 207. Os candidatos devem levar os currículos, atualizados e documentos pessoais, originais, que podem ser apreciados na sede da Uniftec. Entre as vagas disponíveis estão as funções para auxiliar de produção, motorista, inspetor de qualidade, analista de engenharia, instrutor de transportes de carga, distribuídas entre empresas do grupo Bertolini Tubos, Eviva e Logber Logística. O mutirão busca ampliar o recrutamento para diferentes setores industriais e logísticos de Bento Gonçalves, cidade que mantém forte demanda por mão de obra em áreas operacionais e técnicas. As oportunidades incluem vagas para turnos de dia e de noite, diurno e noturno. Uma breve paradinha aí para tomar uma aguinha aí. Comercial da Harmony, nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto, e Natal Fitness, os dois dando apoio ao jornal Últimas Notícias. Deixa eu falar uma coisa para vocês, você já viu a expressão prata da casa? Ela começou a brilhar, ou melhor dizendo, ouro da casa começou a brilhar. Esse aí é Ian Diego, de 15 anos. Morador aqui da capital do vinho, ele conquistou o primeiro lugar, o ouro, no San Diego Jiu-Jitsu Championship, lá na Califórnia. Após 2 lutas extremamente duras e desafiadoras contra a faixa azul, no último domingo, dia 24, foi domingo, Ian, faixa verde, um pouquinho abaixo, demonstrou muita técnica, maturidade, coragem, determinação ao competir com uma categoria acima do seu peso, superando grandes desafios dentro do combate. Atualmente, o atleta está em temporada de treinamento na renomada equipe Atos Jiu-Jitsu em San Diego, lá nos States. Bom, seus conhecimentos estão sendo aprofundados, os técnicos vivendo uma experiência internacional de grande reconhecimento pessoal e esportivo. Sabe que toda arte marcial é um reconhecimento pessoal e esportivo. Bom, deixa eu te falar nessa mesma pegada, a tenista Bento Gonçalvense. Deixa eu botar... eu não botei... Aqui, ó. Tá aqui a imagem dela. Pietra Rivoli prepara-se para mais um importante desafio em sua carreira. A atleta disputará o torneio classificatório em Roland Garros, uma das 4 grandes pistas do circuito mundial de tênis, buscando para garantir vaga na chave principal da competição juvenil. A participação representa mais um passo na trajetória da atleta, que no ano passado conquistou o Roland Garros Júnior Series, realizado aqui no Brasil. Então, esses atletas Bento Gonçalvenses, olha, nós aqui do Jornal Últimas Notícias lhe desejamos sorte, além de um treino duríssimo, Tem que ter treino. Se você não treina, você não ganha. Quem ganha é quem treina. A imagem de fundo é complicado, É um jovem com um cigarro eletrônico.
Vamos abordar um assunto assustadoramente preocupante. De acordo com uma pesquisa, quase 1/3 dos estudantes brasileiros entre 13 e 17 anos, já experimentaram cigarro eletrônico e tenho visto aí muitos locais públicos. Observei uma situação em um barzinho, em uma danceteria também eu vi um pessoal jovem fumando esses pendrives. Além mesmo, fora de lá também em grupos de jovens, na rua, reunido em praças, talvez eles nem saibam o verdadeiro mal que eles estão produzindo para o corpo deles. E por isso esse dispositivo é proibido no Brasil. Você sabia? É proibido esses pendrives. A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, divulgada pelo IBGE, fez um levantamento que 30% dos jovens já estiveram em contato com o dispositivo com maior incidência entre meninas do que meninos. Tem mais meninas fumando pendrive do que meninos. O crescimento foi registrado em todas as regiões do Brasil, com destaque para o Centro-Oeste e o Rio Grande do Sul. Uma situação complicadíssima. Devemos prestar a maior atenção em nossos jovens, pois eles são o futuro da nação. Que país é esse? Bom, pessoal, um grande abraço a todos. Hoje, dia 27 de maio, estamos encerrando hoje e voltaremos amanhã. Até lá, pessoal. Grande abraço, tchau!